agradecer a todos a vossa presença. Há aqui assim, é bom mesmo através do ecrã, é bom ver algumas caras que já não vemos há muito tempo e é bom estarmos juntos mesmo que não seja desta forma, da forma que mais gostaríamos. E agradecer muito particularmente a generosidade do Paulo, até porque eu sei que ele está no meio de muito trabalho e que teve precisamente esta generosidade e disponibilidade para estar connosco. Por isso, Paulo, muitíssimo obrigada por isso. Dizer-vos também que estas conversas fazem parte da programação que as Comédias do Minho estão agora a construir, que têm como título Comédias Takeaway e que servimos ou desejamos servir comida para o espírito. Esta programação podem encontrá-la no nosso site, eu não vou alongar sobre isso, porque depois podem encontrá-la, e estas comédias takeaway estão associadas precisamente à nossa rádio digital e à rádio Comédias do Minho, a imaginação sem fios. Todas as semanas, no nosso takeaway, nós vamos disponibilizar iguarias que andarão entre filmes, alguns registros de espetáculos, conversas, podcasts e outras surpresas que estamos ainda a construir. Por isso, vão lá espreitar e mantenham-se ligados a nós. Gostava de, então, e assim sendo, passava um bocadinho à nossa conversa. Como vos disse, como comecei por dizer, pretende-se que ela seja absolutamente informal e tem esta vantagem que me parece maravilhosa, que é estarem presentes uma série de intervenientes, seja no documentário, seja no filme 555, por isso acho que, e sobretudo, ela deve ser muito livre e muito participativa, porque acho que eu particularmente vou gostar de ouvir também algumas destas pessoas que estiveram neste e que participaram também neste ou nestes filmes. Dizer-vos, só para contextualizarmos um bocadinho, que estes dois filmes realizados pelo Paulo Menezes é um documentário em torno precisamente do projeto das Comédias do Minho, realizado em 2012, e no ano a seguir o Paulo veio fazer uma ficção com o título, desta vez, 555, Histórias do Vale do Minho. Estes filmes estão disponíveis e foram disponibilizados, tal como a bio e as sinopses dos mesmos, a bio do Paulo, a biografia do Paulo e as sinopses dos filmes, estão disponíveis ou foram disponibilizados a semana passada, na sexta-feira, para que pudéssemos ter algum tempo precisamente para os ver ou rever. Posto isto, e assim, se calhar avançava já para ti, Paulo, ou avançava aqui para te lançar uma pergunta e depois abria, se vos parecesse bem, mas começava talvez por te perguntar como é que de alguma forma chegaste às comédias e como foi fazer, no fundo, um documentário e no ano a seguir uma ficção. Bom, então, a história começa com a Paula Moura Pinheiro. Ligou-me da RTP diretamente a dizer que queriam muito fazer um filme sobre as comédias do Minho. De alguma forma, ela achou que tinha muito interesse em fazer um filme sobre este projeto, que era as comédias do Minho. Pronto, eu tinha feito uma coisa, realizado um filme mais modesto, que ela tinha gostado muito, e fez-me esse convite. Pronto, e a partir desse convite tentei investigar o que eram as comédias do Minho de facto. Encontrei-me com o João Pedro Vaz, na altura, e ele começa a desvendar todo o projeto. E, pronto, e o projeto é uma loucura, não é? E eu tentei, de alguma forma, corresponder ao máximo às expectativas, tanto da Paula, como da RTP, como das próprias comédias. Não é? E delineámos um projeto, ou delineámos uma rodagem, eu em conjunto com o João Pedro, mais ou menos. Ele começou-me a mostrar um mapa de todas as atividades das comédias
E era megalómano, quer dizer, na perspectiva de um filme, não é? Ou seja, um ano inteiro de acontecimentos. E eu submeti-me um bocado a essa loucura. Então, desenhei um mapa de rodagem de um ano. E pronto. E segui sozinho para cima, para Cora, onde era o centro, na altura, e comecei a investigar. E aos poucos fui descobrindo. E o projeto foi ganhando cada vez uma forma maior e acabou no que é hoje em dia. E eu acho que de alguma forma consegui englobalizar todo o projeto, tanto parte da companhia, pedagógico e comunitário. Não só isso, como dei voz aos atores, na altura, dei voz ao diretor artístico e ainda dei voz às pessoas que faziam parte do projeto comunitário. Neste caso, a Isabel também foi entrevistada. Porque senti que dessa forma consegui fazer um filme completo. É claro que, se formos pensar de uma forma mais artística, o filme não tem essa componente, sei lá, poética ou que se quer. Pronto, os filmes são complexos, não é? Mas que cumpre muito bem, acho eu. Eu estive a rever o filme, agora que o Pedro fez o convite, acabei por, acho lá, pôr play. Depois acabei por ver o filme todo, para me lembrar. E é engraçado porque, de facto, acompanha a companhia, né, a primeira parte do filme, em que tu vês a construção dos cenários, os ensaios com o John Moat, se não me engano, os ensaios dos atores, as dúvidas, a montagem do cenário, a ida às freguesias, todo o trabalho da companhia super fundamental nos 5 municípios, a itinerância, o carro que anuncia os espetáculos. E depois, a partir daí, parti com esses 5 atores, um de cada município, para o projeto pedagógico, onde cada um trabalha com as crianças da comunidade e pronto, e faz aquilo que vocês muito bem sabem. E em seguida fui visitar em cada município esses grupos de teatro de cada comunidade. Em Melgaço, não, em Monção, lembro do grupo de teatro, agora não lembro do nome, mas é do Ilídio, que fizeram aquela peça sobre a Guerra Civil, onde ele próprio escreveu a peça. Portanto, havia assim coisas inacreditáveis nas comédias do Minho. Eu falo nesse tempo porque para mim é uma memória, não vivo as comédias do Minho diariamente, mas existe esse projeto impressionante e incrível neste país, que é as comédias do Minho. E pronto, e foi assim que surgiu o filme, o documentário, e acho que a RTP ficou contente com o projeto e as comédias também, e pronto. O projeto era tão incrível, os comédias de Minho é tão incrível, que eu na altura fiz uma confissão com o João Pedro e disse-lhe, um dia vou ter que cá voltar para fazermos uma ficção com estes atores maravilhosos, tanto os atores das comédias como os atores amadores, porque existe um trabalho de facto incrível de volta desses grupos de teatro, amadores. E assim foi, passado, acho que foi meio ano, o João Pedro ligou-me, há aqui uma janela de oportunidade e vamos lá. E o vamos lá foi uma loucura total, completamente, porque foi uma equipa de 3 pessoas, fui eu, uma pessoa para a imagem, para o som. O projeto foi escrito assim, acho que foi num mês, mas o que era interessante nesse projeto era de facto poder dar a esses atores amadores e os atores das comédias uma oportunidade de entrar numa espécie de filme de ficção onde recriávamos certas situações e umas histórias e desenhava-se um filme. E assim foi, e foi apresentado depois em projeto de companhia de teatro em itinerância nas várias freguesias. Foi espetacular. Tu mesmo no documentário, tu ainda conseguiste, para além, dentro da companhia, acabaste por acompanhar 2 criações, uma com o John Moat, outra com o Nuno Cardoso, não é? Ainda foi mesmo um ano, ou seja, apanhaste ainda
inclusivamente tocaste também, se não me engano, na queima de Judas, ou seja, ainda sim, de alguma forma, passaste ali mesmo. E relativamente à ficção, como é que de alguma forma foi trabalhar, no fundo, porque, tanto quanto percebi, havia quer os atores profissionais, quer os amadores, mas ainda outros que me parece que nem sequer eram atores amadores. Como é que foi isso de integrar todas essas dimensões, não é? Cruzar a ficção com supostamente aquilo que não é ficção. Enfim, queres falar um bocadinho sobre Sim, isso? a ideia era, pronto, como o título do filme é o 555, Histórias no Val do Minho. Portanto, a ideia era uma história estar agregada a um ator de cada município, né? Que eles mais ou menos estão atribuídos a cada município. E com esse ator trabalhar com os seus atores amadores e envolver ainda a comunidade. Além desses atores amadores, ainda conseguir chamar a vizinha, a tia, a avó, quem fosse preciso para completar a história. E foi assim que foi-se trabalhando história a história, que foi filmado, foi um mês e foi filmado de seguida, ou seja, começámos, já não me lembro, não me recordo exatamente onde é que começámos, imagina, começámos em Cora, filmámos 5 dias, completámos essa história, depois passámos para Melgaço mais 5 dias, e foi um trabalho incrível da parte das comédias também, o Vasco fez o Vasco, e cada ator do seu município, não é? Fizeram esse trabalho incrível de convocar a comunidade, de conseguirmos ter os espaços disponíveis e pronto, e foi assim um trabalho feito em modo guerrilha, mas com muito amor. Não sei se respondi à tua pergunta exatamente, mas deixa-me só dar aí uma nota que em relação àquilo que estavas a dizer das comédias, do filme, do documentário, ter apanhado 2 peças. Essas 2 peças eram fundamentais porque a do John tinha um caráter mais popular, entre aspas. Era uma coisa que era esmagador de uvas e era muito mais uma linguagem direta para as pessoas que se ia mostrar. E a outra peça do Nuno Cardoso, não me lembro do nome, era um espectro completamente diferente. E eu queria no filme mostrar essa capacidade das comédias com estes atores conseguirem fazer coisas completamente diferentes e dispares no conceito e nas linguagens. Pronto, era só um parênteses aí nessa questão das 2 peças de teatro. Eu acho que abria e acho que era mesmo importante abrir a conversa às pessoas que estão aqui presentes, algumas fizeram mesmo parte destes filmes de diferentes formas, por isso eu acho que abria mesmo a conversa. Eu acho que sim, também. Sim. Então, mas o que um dos atores, por exemplo? Pode ser, temos desde os atores profissionais, temos os atores da companhia, temos atores amadores que estão também presentes e depois temos outras pessoas que se calhar não estando presentes podem ter alguma curiosidade, mas acho que é importante abrir, sim, saber da experiência deles também nisto. Claro. Olha, Paulo, eu aproveito, vocês estão-me a ouvir? Estamos. Sim. Okay. Eu aproveito, Paulo, para te dizer uma coisa que eu acho que vais gostar. Nós já tínhamos muita relação com a parte que eu filmei da parte do 555, para todos estarem a par, foi filmada em Castro Laboreiro. E nós estivemos lá, tivemos mesmo que lá ficar uns dias, depois nevou e depois não podíamos sair, não é? Portanto ficámos lá mesmo. Aquela senhora, a dona Sara, que tinha a pastelaria e o supermercado, o mini mercado, ainda hoje nós vamos lá e nós já tínhamos uma belíssima relação com as pessoas de Castro Laboreiro, uma grande facilidade em estar lá e falar com toda a gente, mas desde então o aprofundamento da relação que nós conseguimos estabelecer ali foi ainda hoje. Eu entro na pastelaria e a dona Sara, olha o lavrador, já não nos vinha cá visitar, e falam sempre do filme. Aquilo ficou inscrito na memória de algumas pessoas, claro, daquela comunidade, e acho que ias gostar de saber disso.
Sim, sim, é espetacular. Envolve a envolvência da comunidade e das pessoas. Pá, as pessoas adoram participar e depois verem-se representadas no grande ecrã é incrível. Portanto, e ainda bem que assim foi, Luís. Ficou essa amizade profunda através do filme. Oh, Paulo, eu tenho aqui uma curiosidade, que é que tu estavas a dizer que o filme, o 555, foi filmado durante um mês. Como é que foi a construção daquelas, são 5 personagens, não é? São 5 ficções, 5 histórias que andam em torno de 5 personagens, como é que foram construídas, como é que chegaste lá, como é que chegaram lá? Então, na altura, pronto, o desafio foi assim um bocado inesperado e tínhamos pouco tempo. Na altura, em conjunto com os atores das comédias, o Luís, a Mónica, a Tânia, o Rui e o Gonçalo, tentámos trabalhar essas histórias de uma forma livre e que fosse uma coisa mais ou menos simples, né? E que fosse execuível também com o que tínhamos em mãos. E foi isso, que com cada um deles conseguimos tentar trabalhar a história e trabalhar também os atores que iríamos envolver e a comunidade que iríamos envolver. No caso do Luís, por exemplo, a história foi filmada em Castro Laboreiro, numa casa incrível, uma arquiteta que estava abandonada ou não podia lá estar, e foi convocado o Humberto, acho que é Humberto que ele chama, e o Humberto tinha a particularidade de ser uma pessoa super dócil, mas eu queria que ele fosse mesmo mau. Então foi esse trabalho em conjunto com o Luís, que fez muito bem, de tentar trabalhar a história nesse lado e os atores do acting, não é? Propriamente dito, com o tempo que nós tínhamos, que era curtíssimo, e com os meios que tínhamos também em mãos. Portanto, o filme foi feito em conjunto, completamente, com os atores, com a comunidade, com os comédios do Minho, com grande apoio logístico sempre do Vasco e do Pedro, e pronto, e foi-se construindo história a história. No caso da Mónica, filmámos em casa da Joana, estava aqui a Joana Rodrigues, se não bem me lembro, lá em cima, em Cerveira, e pronto, e com o Magalhães. Tínhamos ali a Matilde, que entretanto fugiu, só ficou a mãe da Matilde. Exatamente. A Matilde fugiu. E pronto, e todas essas histórias foram trabalhadas em conjunto, pronto, e chegou-se ao resultado final. Oh Matilde, será que eu estou a ser inconveniente se te pedir para tu partilhares um bocadinho connosco o que foi isso? De participares num filme? Olá. Olá! Olá. Queres nos contar um bocadinho como é que foi isso? Não sei, na altura. Gostaste? Eu gostei, sim, não sei. Sei lá. Matilde, já foi há muito tempo, que idade é que tu tinhas? Não sei, eu tinha 10 por aí. Ok, e tu ainda tens bem fresco na memória ou a memória já... Eu o que me lembrava mais era mais na cena quando estávamos no monte. A debaixo da mesa só me lembrei agora de a ver, já não me lembrava. Mónica, como é que foi trabalhar com a Matilde? Ora bem, Matilde. Estão-me a ver, não? Sim, sim. Ouvir, ok. Ver e ouvir. Eu também já não tenho assim, quer dizer, se a Matilde não se lembra, então eu estou um bocado já a xexé. Mas lembro-me dela muito, muito pequenina, não era? Muito querida, e daquela parte do medo, não era? Matilde, lembras-te? Era essa parte, baixo da mesa, não é? Tinhas medo da discussão, era a minha memória, eras tu, não é?
Exatamente. Já não vejo há muito tempo o filme, mas tenho essa memória que era do partir os pratos, de haver pratos no chão, acho que era assim, e a Matilde com medo, pronto, a Matilde que era eu em pequenina. Viste como é que vais ficar? Vais fazer caracóis. Pronto, e lembro-me bem disso, agora assim, já não me lembro muito bem como é que era a parte no exterior. Não me lembro. Era lá num Era na canto, mata. exato, num Isso cantinho. eu sei, mas eu lembro-me muito bem dessa parte, eu a correr por ali, mas não me lembro de como é que Era era. uma parte em que ela estava a brincar com aquelas coisas que tem uma mosca lá dentro. Ah, já sei. Lembras disso? Já sei. Boa. Yeah. Pronto, é isso. Mas as histórias partiram de onde? De que imaginário é que partiram? Partiu do imaginário dos atores? Foste tu que propuseste? Olha, as histórias foram lançadas, na verdade, foram lançadas pelos atores. Se bem me lembro. Mas depois aquilo foi adaptado muito livremente. Ou seja, não seguiu à risca a história que eles, ou seja, a ideia que eles tinham por trás. Sei lá, eu lembro do Gonçalo ter lançado, acho que foi o Idiota do Dostoiévski. Portanto, quer dizer, não tem nada a ver, não é? De repente aquilo transformou-se numa coisa completamente diferente, de um funcionário público que acha que está a trabalhar, mas na verdade está completamente louco, não é? Não, está noutro universo. Foi despedido pelo Vítor, a certa altura. Essa cena foi genial, pediram ao Presidente de Câmara para filmar uma cena para despedir um funcionário. Lembro-me disso, foi espetacular. E pronto. A Isabel que está ali também participou, foi o que salvou o lavrador da morte certa. E pronto, foi um bocado isso, né? Foi um bocado brincar com esses elementos. Na verdade, o 555, a ideia não era tanto o resultado, mas sim o fazer, não é? E era esta coisa de podermos estar com atores amadores e como projeto da companhia, mostrar um resultado, mas era de ver as pessoas no ecrã. Não era tanto o resultado do filme em si, porque isso não corresponde às expectativas hollywoodescas das pessoas, não tem nada a ver. Mas é mais o fazer, isso é que foi assim, e foi espetacular, do meu ponto de vista, e acho que do ponto de vista toda a gente trabalhou no filme, e como diz o Luís, toda a gente ainda se lembra certamente, e já foi quase há 10 anos. Porque foi de facto muito intenso e foi muito. E foi pedir às pessoas para darem muito de si também, não é? Naquele curto espaço de tempo. Sim, olá, eu ia só aproveitar para partilhar que temos aqui um núcleo familiar que deu muita vida à história que eu fiz, que se chamava A Imigrante, e que é Família Ponte, e que acabou por dar muita vida àquela dramaturgia. Aliás, eu lembro-me que a Paula era a minha cunhada, não era? E era um regresso meu a casa. Eu acho isto assim uma coincidência assim meio estranha, porque agora são eles que estão nesta posição de estarem eles imigrantes, não é? Estarem no lado de lá. E pronto, bateu-me aqui assim um bocado o saudosismo e ver como é que esta situação se pode aplicar ao contrário. Mas foi muito especial também, porque tivemos ali o núcleo que era a família quase toda, de repente. Eu lembro-me que o Gonçalo e os miúdos não estavam, mas estava a Paula, estava o pai, estava a tia, e isso foi muito especial, como costumava acontecer muito, não é? Nos projetos das comédias. Uma grande família. Incrível mesmo, grandes atores, sim senhora, sem dúvida alguma. Posso dizer uma coisa? Claro. No seguimento do que tu estavas a dizer, e aqui a Tânia agora também disse, claro que isto não era uma produção hollywoodesca, não é? Mas esta família toda, e o que tu falas dos grandes atores também amadores,
E eu estava-me a lembrar muito do dia, porque, pronto, para quem não sabe, nós tínhamos, quando era a nossa parte de filmar, a maior parte íamos todos, não é? Mas íamos apoiar uns aos outros, não é? Pronto, era uma família, pronto. E numa cena, uma vez, em Verdoejo, em casa, não sei bem de quem, já não me lembro, não era da Paula, mas certamente, do Manel também não era, mas de uma tia, ou da Gena, ou qualquer coisa. Aquilo tivemos uma tarde inteira para repetir aquilo, estávamos todos numa mesa, não sei, já não sei como é, mas que, pronto, e depois, claro, fizeram-nos lanche e tudo, e tivemos lá uma tarde inteira a montar tudo naquele espaço, parecia assim um barracão, não sei se vocês falam. Era uma casa, mas era uma casa de alguém amigo do Manel. Era perto do Rodas Bar, onde nós também filmámos. Meteram a falar francês, e que me lembro disso até hoje. Icónico na minha carreira. Mas era na casa de um amigo do Manel. Pronto, e isso para dizer que para mim será inesquecível, pronto, porque havia ali, estava frio, mas havia tanto calor, aquilo era mesmo, pronto, e esta família, pronto, ainda bem que está cá hoje, falta o Manolito, mas pronto. E esse dia vai-me ficar sempre na memória. A filmagem, o dizer ao Manel não fales agora, ao Gena não entres agora, olha está calado, pá, essas coisas, isso vai-me ficar para sempre. Pronto, no seguimento do que a Tânia estava a dizer, a minha memória foi logo para esse dia. Fantástico. Incrível. Boa. Sim, de facto, a família Ponte foi incrível. Desde o Manel à Paula. Eu nem estava a reconhecer a Paula. O cabelo branco já. Desculpa, Paula. Nós também não. É porque estão lá a 40 graus, é um bocadinho de neve. Está linda. Exato. Estamos todos para o mesmo caminho, é verdade. E foram mesmo, de facto, muito especiais. E pronto. Olha, e a propósito tu estavas a dizer que o que era mais importante era o processo, mais do que a versão oleodesca da coisa, que não era, não é? Mas depois o objeto é um objeto que eu acho que é um objeto muito especial. Como é que aí se calhar é menos para ti, mais para a equipa das comédias? Como é que foi a circulação também deste filme pelo território? Qual foi a reação? Como é que as pessoas lidavam com ele? Como é que foi isso? Não, é claro que o objeto, o filme ganha com o tempo, ganha um caráter muito mais interessante, não é? Na altura, quando saiu, pronto, era essa coisa do fazer e de nos ver representados, mas com o tempo, para mim, para vocês, ganha um caráter muito especial. O filme depois andou, pelo que eu sei, andou a percorrer as várias freguesias, porque na ideia o filme estava alocado, em termos de calendário, a um projeto da companhia, ou seja, como se fosse uma peça de teatro, mais ou menos isto. Eu não acompanhei, estive lá na estreia, mas certamente o Pedro Morgado será a dizer melhor, ou o Vasquinho, sobre essa... Mas eu lembro que o João Pedro Vaz na altura disse-me que se fôssemos equiparar o visionamento do filme a uma estreia nacional, tinha tido mais visionamentos do que um filme, não sei, em termos estatísticos, não sei, eu disse lá qualquer coisa do género. E, portanto, acho que foi bom, não é? E, acima de tudo, é a missão cumprida nesse sentido de fazer e das pessoas participarem e verem-se no grande ecrã. Pedro, Vasco, querem contar-nos? Sim, posso dizer-te um bocadinho, Paulo, que o que eu me lembro da altura, porque já passou algum tempo, mas o que me lembro da altura é que quando as pessoas iam ver o filme e se viam na tela, achavam imensa piada, mas curiosamente não suspendiam a descrença daquilo que estavam a ver, quer dizer, as pessoas continuavam a entrar na ficção e a seguir a ficção que estava ali a ser apresentada, e portanto era um misto de eu não suspendo esta crença que estou a ver realmente aquela história, mas depois acho imensa piada a ver os meus vizinhos e a mim própria, e lembro-me em Castro Laboreiro aquilo foi incrível, mas mesmo assim as pessoas estavam a acreditar naquilo que lhes estava a ser contado, portanto, e nesse aspecto achei que
que a missão estava cumprida, porque havia claramente esta identificação do território, das pessoas, da comunidade, da companhia, mas a ficção nunca passava para segundo plano, estava sempre bastante presente. Isto da apresentação, também só deixar uma nota do processo, foi claramente uma grande loucura, mas havia da parte do Paulo e da equipa que o Paulo trouxe, do Ricardo e do João, havia sempre uma preocupação muito, muito grande com os poucos meios que se tinha para fazer aquilo que se tinha proposto. Havia sempre uma vontade muito grande de fazer o melhor com estes meios. São estes os que temos, mas com estes vamos tentar fazer o melhor que sabemos. Eu lembro-me de discussões do João e do Paulo sobre o plano, sobre como é que e o Ricardo já nem estava lá, já estava a apanhar um som no meio do monte de qualquer coisa, porque achava que aquilo em alguma altura ele ia conseguir, aquele som ia ser preciso. Portanto, havia poucos meios, havia uma corrida sempre louca contra o calendário, contra o tempo, mas havia sempre uma preocupação de fazer daquele filme e daqueles meios a melhor coisa que se conseguia fazer, e eu acho que, pronto, que isso também sobrou para a tela muito disso, e portanto isso ajudou muito a que as pessoas não desligassem da ficção quando estavam depois a ver-se também na tela. Mas deixa-me dizer que isto só foi possível porque as comédias estavam muito bem organizadas, Sim. todos os níveis. De outra forma era impossível de conseguir fazer aquilo. Tudo, o apoio logístico, tudo. Transportes, as pessoas. Tínhamos que organizar uma série de coisas. Naquele dia era preciso filmar uma cena ali, não sei o quê, e foi tudo muito bem conseguido, claramente. Portanto, parabéns às comédias pela esta capacidade de organização. Espero que tenham mantido ao longo destes 10 anos. Eu estava a pensar, porque eu no processo do 555 não estive assim tão presente no terreno. Tive num momento ou noutro, mas o Vasco é que acompanhou claramente, juntamente com os atores, também tiveram esse lado fundamental da parte logística e dos contactos e na relação com as pessoas, mas lembro-me muito do fornezinho do processo, né? Não estive presente no terreno, mas estava muito presente no processo. E também agora ao rever, também estive a rever o documentário, nesse estive mais presente, lembro-me, apesar daquilo ter sido espaçado ao longo do ano inteiro, mas lembro muito bem daquela queima de Judas, por exemplo. Lembro-me tem aquela imagem com o burrinho, com o Chico, nunca mais me esqueço, pronto. E por acaso ainda há pouco estava a comentar isso, estava a comentar essa situação do Chico, porque era a Tânia e o Gonçalo que estavam responsáveis por essa queima, e a Tânia, acho que foi a Tânia que pediu, quase certeza, disse que queria um jumento no espetáculo, e pronto, e a tendência é então vamos lá à procura do burrinho, e havia um burrinho muito perto da vila, só que a senhora não autorizou, e então por contacto, puxa-contacto, existia o Chico, numa freguesia ao lado, ficava a coisa de 1 quilómetro, acho eu, pronto, mas eu fui lá falar com a senhora, meio inibido, como é óbvio. Olha, nós somos das comédias, vimos da parte da Câmara, estamos a desenvolver o projeto da Queima de Judas e queríamos muito poder contar com a presença do Chico. E ela, então, olha, vai lá ter com ele e leve-o, pode levar quando quiser, mas não precisa de ser agora, só preciso vir buscar no dia. E ela, mas não há problema nenhum, mas leve como? Vais com ele a pé, pronto, pega numa corda e vai. Ela só disse, olha, toma só atenção, quando ele parar tens de ter paciência. Eu assim, mas quando ele parar como? Aquelas vezes pode parar. Pronto, então eu lembro claramente do passeio, aquilo foi uma relação incrível, aquilo foi uma coisa de meia tarde, mas eu fiquei completamente apaixonado pelo Chico. E eu lembro perfeitamente de ir buscar, ele parar muitas vezes para comer umas ervas, mas depois lembro da situação, pronto, estas coisas não nos lembramos, na altura, que foi, o Chico entrava com milhares de pessoas no terreiro, pronto, havia milhares de pessoas,
E depois eu lembro da situação que entrava, penso com o Rui, ia ter com o Rui, e depois entrávamos nas portas do castelo. E o Chico foi impressionante durante o tempo inteiro, nunca tinha parado, até que parou naquele momento em que abriu a porta, e eu lembro perfeitamente ele parar, com as pessoas todas atrás, e aquilo não começava sem ele andar. E pronto, e lá seguiu. E portanto vejo sempre parando todas, porque é sempre ótimo rever todas aquelas situações que já foi há uns anos, mas ainda me lembro de grande parte delas e de experienciar. Portanto é ótimo de poder rever estes objetos mesmo. Portanto, muito obrigado por entrares também na loucura, não é? Pronto. Exato. Por entrares na loucura, porque também só é possível com esse espírito, não é? Pronto. Eu lembro muito bem também do 555, aquilo foi de facto um mês. Pedro e tal, temos que ver o calendário, 5 histórias, um mês. E tipo, ok, vamos lá. E portanto houve situações como aquela de Castro Laboreiro que acho que não sei se foi o Vasco que me ligou, tipo, olha, acho que vamos ter que ficar cá porque não conseguimos sair. Então, e o orçamento, e pronto, mas foi ótimo, foi ótimo. E depois de facto ver, eu não estive tão presente no processo, mas depois ver o resultado foi incrível. E de facto não havia essa pretensão de ser uma coisa que se calhar não era, não é? Mas de facto ver o envolvimento de todos foi a ser muito emocionante mesmo. Portanto, sim, e também as pessoas, o facto de ter estado lá ter estado aí um ano, não é? Antes, também as pessoas se calhar de alguma forma confiaram mais nesse lado de querer fazer ou de querer participar. Há assim uns elementos chaves, não é? Em Monção, o Ilírio, por exemplo, começa logo o filme com mandar um tiro no Rui, sim. Padre malvado que atropelou uma pessoa. Pronto, e ele desenrascou aquilo muito bem, com pólvora seca, não sei o quê, havia lá um truque, mas a guarda não pode ver, não sei o quê. E foi espetacular, mas sem aquele efeito o filme, quer dizer, aquela coisa não tinha tanto impacto, não é? E o Rui a pôr ketchup nas costas para fingir que tinha levado um tiro, e aquilo foi só uma take, praticamente, porque o carro depois ficava todo sujo de ketchup. Portanto, esta descrição descreve muito bem no limite que nós estávamos, não é? Era uma take para certo tipo de coisas, mas que funcionaram sempre muito bem à primeira, porque estávamos todos alinhados para o mesmo objetivo, fazer uma ficção incrível com estas pessoas. Paulo, agora que estavas a falar desse episódio, dessa parte do Rui do atropelamento, lembrei-me, que também é uma boa ilustração de como é que estávamos a fazer, mesmo de guerrilha, mesmo de vontade. Lembrei-me que aquela cena do atropelamento, aquele era o carro da Maria José, de lá de Cambeze, não é? E era mesmo em frente à casa dela. Tu lembras-te que eu fui fazer com balões? Lembro perfeitamente. Fazer balões e com fita cola fazer o corpo de uma pessoa, mas com balões, mesmo balões de soprar. E depois vestiu para ser uma coisa leve, vesti com uma roupa leve e com uma cana de bambu bem comprida, com uma corda, pendurei como se estivesse enforcado, não é? Para estar suspenso, para que o carro que viesse, porque nós não podíamos amolgar o carro, não é? Mas tinha que ter ali um vulto para atropelar. Mas o carro não podia ficar danificado, então eu fui fazer um esqueleto, portanto um boneco com balões e fita cola. Espetacular, uma solução de efeitos especiais inacreditável. Sim. Mesmo. Precisávamos atropelar uma pessoa e o Luís decidiu fazer um homem de balões. E com ataques de riso, só me lembrar disso e de me lembrar da cena quando fomos lançar as cinzas. Essa foi inacreditável. Estava a pensar nisso também. O personagem da Tânia traz o marido numa urna em cinzas e tem que ir lançar as cinzas no alto. Aquilo como é que se chama? É o alto, alguém sabe, não? Monte Faro. Monte Faro. Monte Claro? Faro. Inacreditável, uma ventania do outro mundo e as cinzas voltam todas para trás. Não foi para mim. Em cima do Ricardo. O Ricardo é que
com as cinzas todas da lareira de alguém. Ele nunca mais esqueceu. Não tínhamos cinzas, não tínhamos defunto, não havia cinzas, tive que fazer uma fogueira para ter cinzas. Exato, exato. E a urna foi pedida umas horas antes numa funerária. Incrível, estava tudo alinhado, não dava hipótese. Eu acho que isso merecia um documentário sobre como fazer esse filme, mas acho que... Como foi feito. Não vi mais ninguém para filmar mais nada, Joana. Pois. Estava toda a gente a trabalhar. Não, mas certamente poderemos pensar em fazer outro. Parte 2. Olha, essa é que é a parte boa, vão ver. Eu estava à espera ainda disso. Exato. Vamos pensar nisso no futuro. E não esquecer que é assim, tu estás pronto, a dar os parabéns a toda a organização das comédias, mas não esquecer que depois de cada filmagem vinhamos para a casa onde tu estavas, com o Ricardo e com o João Pedro, não era? Sim, sim. E depois havia trabalho pela noite dentro, não é? E depois nós íamos assistir ao que fizemos e vocês também, pronto, pá, foi dureza, para vocês foi dureza. Foi. Mas, foi muito duro, eu lembro-me, mas pronto. É amor. Isso é trabalhar com loucos é o que dá, Mónica. Só pode ser assim, não é? Não havia outra hipótese, porque aquilo foi umas atrás das outras. Pois foi. E como resolver-se aqui, ou seja, um filme de ficção é uma coisa altamente complexa, não é? Quer dizer, e nós fizemos uma proposta de fazer um filme assim do nada, praticamente. Foi, quer dizer, com 3 pessoas, mais a equipa das comédias toda. Portanto... E houve pormenores, eu agora não estou aqui, pronto, se a minha memória não me falha, eu penso que a estreia foi em Castanheira. Foi. E o filme, aquilo estava muito atrasado, não foi? Ou isso foi em Castanheira, eu julgo que sim. Em Castanheira foi. Pronto, estava atrasado. E essas pequenas coisas, pronto, quer dizer, tudo demorou muito tempo, a edição, não é? Como é óbvio. E lembro-me também, depois da filmagem, vocês já tinham ido para Lisboa e uma parte minha não estava gravada. Eu tive que ir para Lisboa de propósito para fazer uma gravação. Do som? Sim. Ah, ok, sim, uma voz, pois, qualquer coisa. Voz, eu lembro-me disso. Pronto, são estas pequenas coisas. Sim, porque o teu filme tinha muita voz off, Pois tinha. De lembrar o que é que se tinha passado. Era. Flashback. Exato. E é assim, Marta, que se fez um 555. Voltar a fazer um filme num mês, bora lá. Exato. Bora lá, fazer um filme num mês. Olha, mas as histórias não foram criadas, não houve um processo anterior para a construção das histórias? Houve, mas foi muito curto, foi uma coisa de um mês só. Eu fui a Cora ter com as comédias, a organizar, porque eu fiz um lado de realização, a produção quase, que tinha que estar a organizar toda a equipa, da minha parte, não é? Escrever as histórias, pensar como é que iria realizar esse projeto, e o tempo foi muito curto, foi um mês. Portanto, eu fui a Cora, tivemos uma reunião com os atores, pronto, e há aquela expectativa de fazermos uma cena mais incrível ainda, não é? Tipo, super incrível. E depois voltei para casa e tentei escrever sobre aquilo que tínhamos falado e que se tornasse uma coisa simples. Portanto, e depois todo o filme, mas isso está inerente aos processos de todos os filmes. Os filmes depois ganham uma vida própria, não é? À medida que tu vais fazendo, se calhar com mais peças de teatro, não sei, os ensaios, à medida que vais fazendo aquilo vais refinando a história, vais pensando, e se calhar era mais giro se eu fosse por ali em vez de ir por aqui, e por aí fora, não é? E o resultado foi logo aquilo que saiu, foi o que foi feito. Não, quer dizer, não houve sequer... Eu posso dizer que na altura contratou-se um montador para fazer a edição do filme e havia um tempo muito limite. Ele foi a acabar a montagem a caminho para Paredes de Cora. Tínhamos 5 horas
Eu lembro-me disso. Eu meti-lhe o computador no colo e agora vais acabar até Pois, chegar era acima. isso, em Castanheira, era essa ideia, era isso que queria dizer. Todas as vezes que pego no telefone para falar com ele conta-me esta história. Não me vais obrigar a montar uma coisa até... Todas as vezes. Eu durante lembro-me 10 anos. disso, lembro-me. Portanto, Magda, o processo do filme foi cuspido artisticamente. Assim, uma coisa super... Ai, estava a faltar a palavra. Não é improvisada, é intuitiva, não é? Foi uma coisa super intuitiva, super feita. Espontânea também, sim. Sem grandes refinantes, foi. O que foi feito é o que está. Agora vejam. Bem. Eu não vejo o filme desde então, desde que essa data, vou voltar a revê-lo, mas agora que estamos a falar dele é engraçado que eu consigo rever todas as imagens. A Mónica, a cena do crime, a cena do Gonçalo, quer dizer, acho que é o poder do cinema é esse, da tela, de nos conseguir fixar aquelas imagens e é porque criou esse impacto, porque nós vemos tantos filmes, tantas coisas e há imensos que passam ao lado. Tudo bem que fiz parte, embora tivesse sido uma passagem muito fugaz, mas o que é certo é que passados tantos anos eu consigo rever perfeitamente essas imagens e não foi só por eu ter feito parte do filme, foi mesmo... Se calhar por todo esse processo que estás a contar, a forma como foi feito, essa espontaneidade, a intervenção das pessoas e teve esse poder. Sim, completamente. E não só, porque estás a criar uma ficção no teu próprio local onde moras, na tua comunidade e nos teus espaços e com os teus amigos e depois provoca em ti uma espécie de fusão entre ficção e memória. Não é? Isso é interessante. Cria uma nova narrativa para a tua vida, para a tua própria vida. Sim, mesmo isso. É um misto de realidade e ficção. É um bocadinho isso. Que se cruza com outras histórias, não é? Que nós vivemos e daquela também fizemos parte e foi filmada. Não é? Aquele momento foi filmado e ficou-nos na memória em termos de afeto, mas também em termos de ficção. Ficou registado de ambas as formas. E recordámo-lo, eu pelo menos recordo de ambas as formas e tenho uma sensação boa. Pronto. Sim, o documentário também faz isso um bocadinho. Também podes rever a peça que fizeram lá em Verdoejo, não, como é que é aquilo? Não, qual é que... Naquele... Foi em... No auditório. Sim, foi em Verdoejo. É Verdoejo, não é? Pois. Sim, foi lá que fizeram a gravação. Sim. Em que há uma cena em que estás tu e o Armando, se não me engano, acho que é isso, não é? Sim, foi a dança de roda, não foi, Mónica? Foi. Foi na altura do Fitaval, estávamos em ensaio. Exato. Eu estava grávida nessa altura. Não sabia ainda, mas estava. Engraçado. E o meu rapaz já tem 8 anos, fez agora. Estamos a falar em datas, então vai fazer domingo, dia 14. Isto foi 2014, não foi? O filme 555. 13. 2013. A gravação foi em 2012, eu estava grávida. E 555? O 555 foi em 2013, não foi? Sim, a gente estava a falar do documentário, Mónica, desculpa. O 555 é que foi 14 de fevereiro de 2013, então vocês estavam a filmar em Castelo Loureiro nesse dia, quando ficaram presos, lembro-me bem. Foi? Foi. Incrível. Eu só tenho memória para isto. Por acaso não há nenhum registro, não tenho assim, talvez umas fotografias, não sei. Terá sido o dia em que eu tive que me embebedar?
Essa história, eu ainda conto essa história. Essa história é espetacular. Então, olha, aproveita e conta para as pessoas que estão aqui que não sabem. Não, claro, tínhamos que filmar uma cena com o lavrador que ia uma tasca beber uma malga de vinho. Só que como é que era? O senhor que lá estava, portanto, era uma pessoa da comunidade e... Como é que era, Luís? Era uma senhora, eu entrava... Exato. E o problema não, o que aconteceu foi que tu tinhas-me dito, isto a culpa foi tua, claro, tu tinhas-me dito, não, vamos fazer um plano fora do Tasco, porque era um Tasco antigo, só o plano de tu entrares, vens da direita, entras, fechas a porta, pronto, e depois lá dentro, acho que só vamos mesmo aproveitar, porque o espaço era pequenino, e tu disseste, só vamos mesmo aproveitar fazer aqui um plano, tu estás de costas, portanto vemos a senhora de frente atrás do balcão e tu estás de costas e bebes a malga, e a cena é eu entrar, pedir uma malga de vinho e beber a malga de vinho de penalti e ir embora. Eu disse, ok, eu faço aqui uma giga-joga, porque tinha o corpo a tapar a câmara, não é? E troco da malga que a senhora enchia para uma malga vazia e depois finjo com a malga vazia, porque depois vamos repetir, não é? E o Paulo, mas está-se a ver, vê-se o movimento do braço, pá, vê se estás aí a fazer alguma coisa, tens que arranjar isso de outra maneira. Eu vou fazer de uma maneira mais discreta. Mas na altura repetimos uma vez, 2 vezes, houve um dia que eu disse, ele disse que só íamos fazer este plano, portanto isto é uma questão de ficar bem, isto também não é uma coisa complicada, então vou beber. E bebi uma malga daquelas grandes, quase de sopa, de vinho verde tinto de penalti. Pronto. Repetimos e o Paulo só dizia, agora tens que beber sempre, tem que ser sempre igual. Repetimos e no final de fazermos mas 6 takes, o Paulo diz-me, acho que vamos fazer um take de frente para ti, agora é que tens mesmo que beber. Pronto. Foi espetacular. Estavas no ponto certo, Luís. Sim, e se calhar se bate com a altura certa do Dia dos Namorados, portanto foi o nosso Dia dos Namorados. Nesta conversa vou rever essa imagem, só para me lembrar disso. Sim. Foi isso mesmo. Estávamos a filmar a senhora, tu entravas de costas, bebe a malga. Só que a senhora, estava-se a fazer difícil com as moedinhas. 4, 5 takes. Agora vamos fazer o contracampo. Agora é o Luís. Quando chegámos ao Luís, eu acho que ele tinha ido para outro universo já. Sim. E foi espetacular. Estiveste muito bem, Luís. E assim, a vida da ator é dura. Bem, não sei se há assim mais alguma pergunta de alguém que não tenha participado, mas que tenha também visto o filme. Ficam estes silêncios, Paulo, e em ecrã. Eu acho que, na verdade, querem fazer outro filme. Pronto, então acho que vamos ter mesmo que pensar sobre isso. Outro filme? Exatamente. Então, se for para fazer esse filme, temos que convidar os antepassados. Exato. Não é só eu, é antepassados que não estão aí já. E para se fazer, desta vez tem que ser com tempo, não pode ser um mês. Não pode ser um mês. Tem que ser mês e meio já deve dar. Para estar folgado, estar à vontade. Já agora, se eu posso contribuir com uma ideia, também. Quem é este? Também é o Rui. Tá certo. Acho que o filme tem que ser rodado parte dele no Canadá. Não sei. Muito bem, sim senhora. Boa. Eu que estava a falar em passados era a referir-me a essa gente boa também, não é? Se vão gostar dessa ideia. Não percebi, Gonçalo. Repete, por favor. Excuse me, Goncalo, we couldn't understand. Could you repeat? Oh, I was saying. Está muito frio, não sei se vocês vão gostar dessa ideia. Está mesmo muito frio. Está neve? Quer mostrar a neve? Está a nevar. Não está a nevar. Esteve a nevar.
Acho que esteve a nevar. Pronto, isto é o nosso momento zen. Vamos ver neve. Que maravilha. Mas era uma boa ideia vir aqui para o Tenham de ficar. No verão. No verão. Tá bom. Melhor. Não, é mais fácil quando vocês vierem cá. Vocês são menos. Eu gosto mais Temos cá o Manel, não vamos levar o Manel para o Canadá, então. Sim, ele também não quer vir, não sei porquê. Pois. Lá quem não tira os olhos é uma coisa impressionante. Não, adoro aquela terra. Bem, olhem, penso que se não houver assim nenhuma questão, Paulo, agradecer-te uma vez mais a tua disponibilidade, agradecer a presença assim de todos, recordar também que nós amanhã vamos disponibilizar o filme do André Martins e do Rui Mendonça, o Honrar a Sua Vinha. Na próxima quinta-feira teremos uma conversa com estes autores. E perguntar-vos uma vez mais se podemos ficar então com esta conversa gravada e disponibilizá-la na página onde estão os filmes disponíveis, e aproveito para vos convidar para voltarem ou verem ou reverem os filmes do Paulo e perguntar-vos então se podemos ficar com esta conversa gravada e disponibilizá-la. Vêm alguma coisa contra? Não, claro. Não? Ok. Não, na boa. Olha, Paulo, muito obrigada. Obrigada pela tua disponibilidade. E foi bom conhecer-te por aqui. Vamos ver se fazemos outro filme e que possamos estar em presença, ou até antes desse filme que possa vir. Claro, claro. Também muito gosto pelo convite, reencontrar as pessoas todas e ver se vou agora conhecer pessoalmente, Magda. Boa, muito bem. Tá. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Grande abraço. Um abraço. Até à próxima. Obrigado. Deus, obrigada.